Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Antônia e sou uma das voluntárias do Centro Espírita Paulo Estevam. E é sempre um prazer imenso, honestamente, que nós recebemos vocês aqui presencialmente e também a vocês que nos recebem em seus lares. Muito obrigada. E assim todos vamos, meditar, estudar as lições do Evangelho de Jesus. E agora nós vamos dar início à nossa prece de abertura. Fiquem à vontade. Com o coração voltado para a luz, para o amor, para a caridade, vamos absorvendo essa atmosfera benéfica, emanada de todos nós e dos nossos anjos guardiães, da espiritualidade amiga, benfazeja. Vamos pedindo auxílio dos mentores desta casa e deste trabalho. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e seus mensageiros de luz, pedindo que derramem fluidos salutares sobre todo o planeta Terra, especialmente aqueles mais necessitados neste momento. Que assim seja. Graças a Deus. O tema da nossa reflexão de hoje é Deus, eu estou aqui. Então, baseado nas questões 658 a 666 do Livro dos Espíritos e os capítulos 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas outras, aliás, muitas fontes, por exemplo, Saúde Espiritual do Alírio Cerqueira Filho, Boa Nova do Humberto de Campos, Chico Xavier, e eu vou citando as demais à medida que eu for avançando aqui. Então, a Semana da Páscoa, vamos começar falando sobre isso. A Semana da Páscoa que nós acabamos de passar é como se fosse uma pausa para nós meditarmos sobre a nossa vivência das lições de amor e caridade que Jesus veio nos trazer como mensageiro da palavra de Deus, a semente de luz que ele veio semear em cada coração. E a semana tem uma parte muito dolorosa, como sabemos, mas ela avança e progride para terminar com a celebração da vida. Quando Jesus aparece para os seus discípulos, aí já mostrando o princípio da imortalidade da alma. E ele lhes assegura que estará sempre com eles, em espírito. E a semana se encerra com aquela mensagem de paz, de amor, de alegria, que realmente tem a ver com a forma como Jesus se conduzia. Ele sempre queria trazer bom ânimo. Tanto que no Evangelho de João, ele tem aquela passagem que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós dizemos, Deus, eu estou aqui, nós não estamos apenas marcando presença para dizer, apenas pedir e receber. Nós estamos confirmando, nós estamos renovando o nosso compromisso de vivência em Deus e de nós seguirmos o Evangelho de amor e de serviço de Jesus. E um outro direcionamento que Jesus nos dá está também em João 14,6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente tem que entender que Jesus sempre falava de forma simbólica. Então, quando ele diz, eu sou, ele está dizendo o meu evangelho, o evangelho de amor e de caridade que eu trouxe para vocês, é o caminho que leva a Deus. E Jesus é o caminho que leva à salvação, o evangelho. Só que Jesus ele não veio para nos salvar.
Jesus veio para nos ensinar, exemplificar o caminho para a salvação. Isso é tarefa nossa. Construir o reino de Deus no nosso coração. E quando nós oramos o Pai Nosso, né? Nós dizemos assim, venha a nós o vosso reino. Né? E Jesus, em todo o seu evangelho, ele diz que o reino dos céus, o reino de Deus, que é a mesma coisa, né? Está em nós, já em estado latente. Então, o nosso trabalho é edificar este reino. E é um trabalho diário, é um projeto contínuo. Como é que se diz? Nós temos que investir bastante, porque nós temos que fazer uma construção firme, que é para quando, por exemplo, quando venham as tempestades, os reveses da vida, nós temos que ter bons alicerces, para que quando venham essas tempestades, a gente pode até cair, mas aí nós não vamos ficar no chão, nós vamos levantar e nós vamos retomar a marcha. Então, uma boa ferramenta para a gente construir o reino dos céus é o autoconhecimento. O autoconhecimento, porque você vê, não há nada no mundo que a gente vá construir, montar e tudo que a gente não tenha que saber conhecer aquela máquina, ou pelo menos ver o manual. Então, nós precisamos ver o nosso manual. Nós precisamos ir em busca de nós mesmos, ao autoencontro, para nós descobrirmos as nossas vulnerabilidades, né? E também a nossa fortaleza. Então, neste processo também, a gente vai adquirindo a autoconsciência. Nós vamos acessando a nossa essência divina, o nosso eu profundo, que tem que ter preponderância sobre o nosso ego, que o ego ele está sempre mais propenso a receber as influências exteriores, e se a gente não prestar muita atenção, a gente termina deixando que o ego seja o principal, e não o nosso eu profundo, o nosso eu sagrado. E aí a gente fica vivendo mais assim, de fora para dentro. Então o que nós queremos é viver de dentro para fora, né? Sim, e aí Jesus, né, que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Então, é justamente o nosso roteiro, a nossa bússola interna. Quanto mais a gente ouvir isso, mais nós vamos ter consciência, respostas conscientes, escolhas conscientes. Né? É um roteiro. E nessa comunhão com Deus, Jesus, no livro Boa Nova de Humberto de Campos, no texto de Comunhão com Deus, ele diz: cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Então, por milênios, nós estamos sempre procurando Deus fora de nós. E Jesus está dizendo: não. Deus está em nós. Então, agora, hoje em dia, né, manter achar essa paz interior, esse santuário íntimo, está se tornando cada vez mais um desafio muito grande. Porque a vida, normalmente, é vivida na pista de alta velocidade, né? A pessoa está sempre assim, tentando fazer, não que a pessoa queira, mas é como é a vida material, a demanda da vida material, que você faça o máximo em menor espaço de tempo. Então, as soluções têm que ser rápidas e a gratificação tem que ser imediata. Tem outra coisa também também é outro desafio, que é a paciência, ou a falta dela. A paciência em ouvir, a paciência em escutar. Quer dizer, e não só escutar Deus em nós, é para começar escutando a si mesmo. Porque a pessoa tem que primeiro fazer essa conexão com a sua própria essência, para que depois a pessoa possa ter a conexão com Deus e com o próximo, né? Então,
Inclusive, é interessante que, em razão das circunstâncias que o mundo está vivendo, realmente houve um desaceleramento. As pessoas que foram forçadas, né, a viver mais consigo mesmas ou com os próximos mais próximos. Agora, os efeitos positivos ou não, isso aí a gente não sabe, é uma coisa ainda em andamento e vai depender muito de cada caso, né? Cada caso, cada um vai viver essa forma, mas de repente está como dando uma cutucada, né? Assim, desacelera, faz um equilíbrio aí com a sua paz interior. A gente nunca sabe, Deus fala através de muitas outras coisas, que às vezes a gente pensa que é sofrimento, né? E a Joana de Anjos, na mensagem Silêncio para Ouvir Deus, ela diz que Deus necessita do silêncio humano para se fazer ouvido àquele que deseja manter contato com a sua paternidade. Mas este silêncio, ele não é assim, o silêncio da alma, talvez ele não depende só do barulho exterior. E a gente diz assim, fica aí, fica quieto, que eu vou, né, me concentrar em tudo. Não, é o barulho interno. Esse aqui é o que a gente tem que fazer cessar. Esse é o mais difícil, porque às vezes o fluxo de pensamento é tão intenso que a gente não tem nem ideia do que é que está vindo, tem coisa que nós não tomamos conhecimento, vai direto para o subconsciente, que é o que tenta o tempo todo dirigir a gente, se nós não tivermos aquele desenvolvimento da autoconsciência, para nós termos cada vez respostas mais conscientes, para nós estarmos no comando da nossa própria vida. E uma maneira que tem sido muito aconselhada, todos vocês sabem, é que viver no momento, atenção plena ao que nós estamos fazendo, mesmo que a tarefa, no caso, seja escovar os dentes, né? Porque a gente aproveita todas essas tarefas que nós já sabemos e aí a mente começa já a programar, fazer acontecer mil e uma coisas, quer dizer, nós nunca estamos no momento presente, nós sempre estamos ou lá no futuro, já pensando que daqui a pouco eu tenho que fazer isso. Ai, meu Deus, eu esqueci de fazer aquilo. E aí o momento presente se perde. E a gente se perde também. Então, uma parte também boa para fazer esse exercício é a oração, o momento da oração. Principalmente quando a gente está fazendo o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso nós já sabemos de cor. Então é o perigo, né, da pessoa se perder, porque aí já sabe, repete quase que automaticamente. Então é um esforço enorme para você significar cada coisa. Cada coisa que a gente diz, para e medita, e não dorme como eu. E tá rindo dormindo. Ai, meu Deus. Então, diz assim, que o poder da prece está no pensamento. E no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, os Espíritos dizem, né? A forma não é nada, o pensamento é tudo. Olha lá. E eles dizem, cada um deve orar segundo suas convicções e da maneira que mais lhe agradar. Pois mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não dizem nada ao coração. Isso não quer dizer que uma pessoa que faça uma oração longa não esteja saindo do coração. Tanto faz, ele diz aqui, a maneira que mais lhe agradar. Mas é interessante, o pensamento é tudo. Então quer dizer que uma pessoa pode até não pensar que está orando, vamos dizer um cientista, ou alguém que teve um pensamento e ele vai criar algo que é muito importante para a humanidade. Isso é praticamente um contato, uma oração com Deus, só que ele não sabe disso. Então, o pensamento é uma forma de energia, de vibração. E o universo, ele move, a linguagem que o universo entende e responde é de vibração. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado, prestar atenção aos nossos pensamentos, porque nós estamos constantemente emitindo e recebendo. Isso tudo é vibração. Então, não é à toa que Jesus já aconselhava há muitos anos, né? Do orar e vigiar, a vigilância, né? Para a gente não deixar ficar à mercê. E a Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde,
psicografia de Valdo Franco, ela diz que a prática da oração nos proporciona um campo vibratório de proteção que dilui o efeito, né, do mal que queira se acercar de nós. Então, uma oração, a gente nem precisa parar e dizer, vou fazer uma oração. Como você vê, é o pensamento, né? E uma forma muito eficaz da gente se harmonizar consigo mesmo, com Deus, com o mundo, é a pessoa viver em estado de gratidão. Viver em estado de gratidão, quer dizer, você já está previamente já agradecido por tudo, né? Pelas dádivas que nós temos, nós nem imaginamos o ar que a gente respira, a água, quer dizer, tudo isso agora mesmo. Quem sabe Deus, a natureza quis respirar e veio toda essa história, né? Porque está perdendo tanto oxigênio na natureza, nunca se sabe, né? Então, e a gente agradecer pelo que nós temos, não importa se a gente tem muito pouco, mas a gente agradece pelo que tem e pelo que a gente é, né? Porque às vezes a gente perde um enorme tempo pensando no que a gente não tem. Se a pessoa fizer um exercício, se você fizer um exercício num dia só para prestar atenção, quantas vezes você lembrou, às vezes, eu agradeço que eu tinha, às vezes, uma coisa que é me lembrar daquela vozinha que diz e eu falo obrigada, porque eu tenho certeza que alguém me lembrou daquilo. Então, a pessoa tem que ficar agradecido já, porque aí você já está conectado com aquele estado de gratidão. Então, você já antecipadamente, isso, se a gente ficar só no negativo, como diz, ao que eu menos tem, mais lhe será tirado. É muito difícil entender isso, vindo de Jesus, mas ele não está dizendo, é um fato. Se quanto mais a gente ficar na negativa, mais negatividade vai vir para nós. Porque nós vivemos nesse fluido, né? E nós estamos captando e emitindo, e Deus está lá, ele não vai fazer isso. Mas veja só a conceituação dessa interação com Deus, segundo a Lírio de Cerqueira Filho, no livro, né, Saúde Espiritual. Ele diz que numa visão profunda, espiritual profunda, Deus é uma energia amorosa, criadora, que organiza o universo, no qual se encontra imerso. Portanto, nós estamos mergulhados nessa grande luz que chamamos Deus, que está constantemente em comunhão conosco. Quer dizer, Deus aí não é assim humano como aquele que é mostrado nos livros, né? Que fica zangado, que fica irado, né? Vingativo, não. É uma energia e que faz parte do universo. Então, como é a melhor maneira de começar o nosso dia? Os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo dizem que o primeiro dever de toda criatura humana e o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Então, eles dizem que a prece, ou seja do cristão, do espírita, seja de que outro culto for, deve ser feita logo ao acordar. A pessoa deve, quando retornar ao domínio do corpo, ela deve elevar-se em agradecimento a Deus, agradecendo por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida durante o qual foi permitido, ainda que inconscientemente, visitar os amigos, os espíritos protetores, extraindo do contato com eles novas forças para a caminhada. Aí estamos vendo que o nosso espírito, quer dizer, enquanto a gente está dormindo, o nosso espírito se liberta. E para onde vai? Vai se conectar com os afins, onde está a nossa faixa vibratória. De novo, os nossos pensamentos. Então, quer dizer, além da prece acordar, nós temos que nos lembrar de, antes de dormir, recomendar a nossa alma ao nosso anjo guardião e pedir, né, que se a alma for espairecer, que seja para lugares edificantes, com pessoas e atividades que vão contribuir para a nossa harmonização, para o nosso crescimento. Então, isso é muito importante, que todo dia a gente se lembre disso antes de dormir. Fazer disso uma rotina,
né? Dormir e acordar, e a fazer essas coisas, porque isso é essencial. E voltando à oração do Pai Nosso, né? Nós dizemos assim: seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós tenhamos a nossa evolução, que nós nos transformamos, como é que se diz assim, espiritualmente, né? Nos tornando pessoas mais espiritualizadas. E ele nos deu tudo, Deus nos capacitou, né? Jesus sempre apresentou Deus como justo, misericordioso e bom. Então, ele realmente, ele disse assim, ó, capacitou, ele colocou, deu o ponto de partida para todos o mesmo. Quer dizer, não importa que você vai ser rico ou pobre, todo mundo foi criado simples e ignorante. Né? Ele colocou as leis de Deus, estão gravadas em todas as consciências. Todas a consciência tem lá a lei de Deus. E ele nos dá oportunidades contínuas, né, de reencarnação, para que a gente venha fazer a nossa depuração, começar de novo. Então, quer dizer, não existe essa história de julgamento final, não existe punição, o que existe é reabilitação. Tá? Então, Deus nos capacita, ele nos dá tudo agora, ele quer o nosso trabalho. Não é assim também, de que ele está ali, ele deu todas as potencialidades, mas nós temos que trabalhar. Tem que ser na parte do ajuda e o céu te ajudará. Não pode ser só assim, nós temos que ser proativos, temos que buscar para poder achar, né? Não vai cair do céu. E assim, e finalizando, né, eu gostaria de ler uma história, é bem simples a história, muito simples. Mas eu gostei das imagens. Então, foi tirada do livro Virtudes, Excelência em Qualidade de Vida, de Paulo Gilberto P. Costa. O autor, no caso aí, é desconhecido, que ele coloca. Então, eu vou ler para vocês. Era uma vez milhões de estrelas no céu. Havia estrelas de todas as cores, brancas, lilás, prateadas, vermelhas, azuis. Um dia elas procuraram o Senhor do Universo e disseram: Senhor Deus, gostaríamos de viver na terra entre os homens. Aí ele disse: assim será feito. Conservarei vocês todas pequenas, como vocês são vistas, e poderão descer à terra. Conta-se que naquela noite houve uma linda chuva de estrelas cadentes. Algumas se aninharam nas torres das igrejas, outras misturaram-se aos brinquedos das crianças, e a terra ficou maravilhosamente iluminada. Porém, passado algum tempo, as estrelas resolveram abandonar os homens e voltaram para o céu, deixando a terra escura e triste. Por que voltaram? Perguntou Deus. Aí elas disseram: oh, Senhor Deus, não foi possível permanecer na terra, lá existe muita miséria, fome, violência, guerra, maldade e muita doença. Deus fez os seus comentários e depois de conferir o número de estrelas, para ver se estava certo, ele diz: mas está faltando uma estrela. Ela se perdeu no caminho? E aí um anjo explicou, né? O anjo que estava encarregado, não, Senhor, uma estrela resolveu ficar entre os homens. Ela descobriu que o seu lugar é exatamente onde existe imperfeição, fome, miséria, maldade, doença, onde há limites, onde as coisas não vão bem. Mas que estrela é essa? Aí o anjo disse que era uma de cor verde. E ele disse: a estrela é verde, Senhor, a estrela verde do sentimento e da esperança. E quando olharam para a terra, né, a estrela já não estava só. A terra estava iluminada, porque havia uma estrela verde no coração de cada pessoa. Então, este é o sentimento que nós temos que guardar, não deixar apagar nos nossos corações. Nunca. Principalmente nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo. Porque a esperança, ela é o amor, e ainda mais essa imagem da estrela verde da esperança iluminando cada coração,
ela dá a ideia do amor que une, do amor que se importa, do amor que segue aquela regra de Jesus, a regra áurea de Jesus, de fazer ao próximo, ao outro, e gostaria de fizesse assim. Se todos nós agirmos dessa maneira, a gente vai vencer. E então é o bem-estar, é a união. Aquele ditado que diz a união faz a força, é um ditado simples demais, mas é verdadeiro, porque a desunião fomenta o egoísmo e a destruição. Então nós precisamos de manter a esperança acesa no nosso coração. E a esperança é o sentimento que faz com que todas as manhãs, quando a gente levanta, a gente diz assim: Deus, eu estou aqui para fazer o melhor que eu posso. Eu peço o fortalecimento necessário para continuar. Então, isso é o nosso pão espiritual de cada dia. Então, eu vou fazer a prece final e quando eu disser assim, que assim seja, graças a Deus, nós vamos manter o silêncio, porque tem os amigos espirituais, tem as pessoas em tratamento, e também nós vamos pensar em qual pessoa que a gente quer mandar, tanto faz encarnado ou desencarnados, que a gente quer mandar essa força do nosso coração para eles, neste momento. Então, fiquem à vontade. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, nós estamos aqui renovando o nosso compromisso com vós, de continuar acreditando, de continuar tentando nos melhorar, ajudando o nosso irmão. E vamos mandar nossas vibrações de amor e de luz para todos aqueles que estão agora lutando pela vida em casa ou nos hospitais, aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que já passaram, que já desencarnaram, que estejam sendo consolados e com o coração aberto para receber ajuda. Mandamos as nossas vibrações de amor e de luz, especialmente àqueles espíritos que não conhecem, não sabem da vida no mundo espiritual e estão atribulados e aturdidos, às vezes, sem saber o que está acontecendo. Que eles sejam recebidos com muita luz, com muito amor. E também pedimos novamente que lance fluidos salutares sobre todos nós, sobre todo o universo. Que assim seja. Graças a Deus.